Olá, boa noite, a paz do Senhor. Hoje, quarta, vamos mudar a marcha. Esse é o lema dessa live, onde pretendemos trazer aqui uma palavra de avivamento para despertar a igreja do Senhor Jesus na face da terra. São 21 horas em ponto horário de Brasília, sempre com muita alegria, fazendo essa transmissão ao vivo diretamente de Curitiba, estado do Paraná. Hoje o tema é: conquiste rapidamente a sua bênção. Será que tem alguém que está demorando para conquistar a sua bênção? Ou alguém que demorou para conquistar a sua bênção na história da Bíblia Sagrada? Eu vou te contar que houve alguém que demorou para conquistar a sua bênção e outros foram na frente, outros conquistaram primeiro as suas bênçãos, as suas vitórias em nome de Deus. Então vamos ler uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, naquela história linda daquele paralítico que foi curado ali no tanque de Betesda. Do versículo 8 vou ler apenas a pergunta que ali está. João 5, do versículo 6, vou ler apenas a pergunta que ali está. E a pergunta é essa: queres ser curado? E o versículo 7 vai dizer o seguinte: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, versículo 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Preciso ler de novo estas três referências. Do versículo 6 apenas a pergunta: queres ser curado? Jesus pergunta para o paralítico. A sua resposta, quem sabe já de muitas vezes, muita gente tinha ouvido essa mesma resposta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quem sabe esse paralítico tinha bons ouvidos para ouvir o barulho das águas a cada certo tempo. Quem sabe ele tinha bons olhos também para ver que outras pessoas estavam ali saindo recuperado com o movimento das águas feito pelo anjo do Senhor. Quem sabe ele via que outras pessoas faziam esse favor de colocar ele dentro do tanque de Betesda para ser curado, mas ele estava ali há 38 anos dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele queria isso, ele queria ser colocado no tanque, e ele fala para o próprio Jesus: quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, ele era paralítico, então se movia se arrastando pelo chão, lentamente descia outro antes de mim. Porque nem todos eles estavam tão próximo, tão na beira para se lançar dentro das águas. E para se lançar, tinha que saber nadar, não tinha que ter medo da profundidade, não tinha que ter medo da água. Então esse paralítico se arrastava lentamente, mas sempre tinha alguém que não era paralítico e estava ali também esperando esse milagre, e por certo se lançava primeiro e era liberto e era curado da enfermidade, qualquer enfermidade que fosse. Como vamos falar de conquista, de conquistar rapidamente a bênção do Senhor, no preâmbulo aqui desta mensagem faço algumas perguntas. Tem muita gente com esperança? Sim, em todo lugar nós vamos encontrar pessoas com esperança.
de esperar alguma coisa, de esperar alguma bênção, de esperar alguma vitória, de esperar alguma resposta, sempre nós vamos ter muita gente com esperança de alguma coisa. Tem muita gente esperando muito tempo? Essa é a pergunta um pouco mais difícil de responder, mas a resposta seria sim, tem muita gente esperando há muito tempo a sua bênção, o seu milagre, o cumprimento da sua promessa, aquela profecia feita por Deus, falada por Deus, ele está esperando, quem sabe, há muito tempo a sua vitória. Provérbios capítulo 13, versículo 12, vai dizer que quando a esperança demora muito a conquistar, enfraquece o coração. E a pessoa até acaba desistindo de esperar, desistindo de pedir, desistindo de buscar por causa do longo período de tempo de espera. Então a esperança demorada enfraquece o coração, é o que diz Provérbios 13, 12. Então tem muita gente na atualidade com o seu coração enfraquecido, inclusive não acreditando mais na vinda do Senhor, não está esperando mais a vinda do Senhor, porque lhe colocaram na mente, lhe colocaram nas suas ideias que Jesus está demorando para vir, e meus bisavós esperavam, meus avós esperavam, eu estou esperando, ele perdeu então a esperança da vinda do Senhor. Que não seja esse o teu caso, que você esteja esperando a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. Tem muita gente que não tem nada para contar, porque nada recebeu. Essa é a minha preocupação. Qual é o testemunho quando alguém diz assim, conte a bênção? Ele não tem nenhuma bênção para contar, porque faz muito tempo que está esperando. Mas aqueles que estão recebendo a bênção do Senhor com muita frequência, sempre eles têm uma novidade para contar, sempre eles têm um testemunho novo para dar, sempre tem um novo depoimento para dar a respeito de algo que recebeu da parte do Senhor. Me assusta quando alguém diz, sou bebê na fé. Tenho só 2 aninhos, eu já ouvi isso pelo menos 2 vezes nesses últimos 5 anos. Eu sou bebê na fé, pois uma pessoa que já tem 5 anos servindo ao Senhor, ele não é mais bebê na fé, ele não é mais novato, ele não é mais primeiriço, não é mais principiante, ele já tem um bom tempo e um bom tempo de caminhar na presença do Senhor. Eu creio que ninguém pode dizer que precisa de alguns anos, de 2, 3, 4, 5 anos, para dizer que agora já não é mais neófito, agora já é conhecedor da palavra do Senhor. Porque a salvação é operada por Deus, através de Jesus Cristo, uma obra completa, uma obra eficaz, uma obra poderosa, e a partir da conversão, a pessoa nasceu de novo, tem uma nova vida. Então não tem essa questão de ficar dizendo, eu sou muito novo na fé. Tem muita gente nova na fé, nesse caso, que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, que já recebeu os dons do Senhor, e é muito precoce o seu tempo, ou seja, ele logo que aceitou Jesus, já foi batizado em águas, foi batizado com o Espírito Santo, e já começou a receber bênçãos do Senhor, como naquela experiência de Saulo, quando se converte em 1 dia ou 3 dias, ele ouve a voz, ele tem visão, ele fica cego, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele recebe a promessa, ele recebe a cura, e o Senhor disse, vai lá orar por ele, porque é um vaso escolhido. Isso aconteceu em 3 dias na vida de Saulo, quando ele se converteu. Então é possível acontecer muitas bênçãos de imediato na vida de qualquer pessoa, depois que ela conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho. Agora vamos entrar então para quem foi que demorou a conquistar a sua bênção. Nós vamos falar de Israel, da nação, do povo, o povo escolhido por Deus. E eu quero, como primeira parte, lançar uma pergunta aqui. Você sabia que outros povos conquistaram sua terra primeiro que Israel? Eu sou pregador já de muitos anos e eu mesmo não tinha ouvido ninguém falar que outros povos conquistaram
as suas terras antes de Israel. Você já sabia disso? Eu vou te provar pela Bíblia que houve pelo menos 2 povos, assim, que faz parte da mesma descendência, que eram irmãos de Israel, que eram sobrinhos de Israel, que conquistaram primeiro que Israel a sua bênção. O primeiro povo que conquistou a sua bênção, nós vamos buscar muitas coisas dentro do capítulo 2 de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro muito gostoso, um livro muito lindo. Eu te incentivo a ler o livro de Deuteronômio. Se você puder, depois dessa mensagem, ler o capítulo 2 de Deuteronômio, você vai ficar ali maravilhado com a história que está narrado, com o que Deus fala no capítulo 2 de Deuteronômio. Alguns versículos nós vamos tomar ali. Então, o primeiro povo que nós vamos falar, que se antecipou a receber a sua bênção de Deus, foi os filhos de Esaú. Vamos deixar bem claro, Jacó e Esaú, os dois eram irmãos. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Só que houve aquele trueque ali, aquela gambiarra, aquela mudança ali, aquela enganação, e Jacó acaba pegando o direito da primogenitura e depois foge do seu irmão, vai trabalhar lá 14 anos para conseguir uma mulher para contrair matrimônio e volta de Padã Arã, abençoado pelo Senhor, ainda que foi ludibriado por seu sogro Labão, seu salário foi modificado 10 vezes. E cadê a história de Esaú? O que acontece com Esaú? Porque Jacó é mudado o nome para Israel, teve duas mulheres, teve 12 filhos que foram os 12 patriarcas, e se torna uma nação poderosa. Entra no Egito com 70 pessoas e sai de lá com milhares e milhares de pessoas. E a história de Esaú? Ninguém conta a história de Esaú? Esaú também é um povo forte, também é um povo que Deus o abençoou. Deuteronômio vai contar essa história no capítulo 2, no versículo 5. Olha só que lindo. Não vos entremetais com eles, porque a vós não darei sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Então, Esaú estava já localizado. Se você for buscar no mapa bíblico, você vai conseguir localizar a montanha de Seir. Era uma terra desértica, uma terra grande, ampla. Esaú já estava ali estabelecido antes que Israel. Claro que essa terra é fora da terra de Canaã, porque Deus prometeu para Israel Canaã. Ainda que Canaã havia 9 nações dentro habitando, e Israel teve que conquistar. Esaú também teve que conquistar, só que Esaú foi muito mais rápido na conquista da sua bênção. Então esse texto de Êxodo 2, versículo 5 que acabamos de ler, são as instruções que Deus está dando para Israel no momento que eles vão avançar para a conquista de Canaã. Eles tinham que cruzar o território de Esaú, e Deus fala dessa maneira com Israel: não vos entremetais, ou seja, não se meta na terra de Esaú, tenha muito cuidado, porque eu não darei a terra dele, que eu dei para ele, para vocês. A bênção de Esaú é de Esaú, a terra de Esaú é de Esaú. Não crie problema, porque eu já dei para eles essa terra antes que dei a terra de Canaã. Dá para entender assim nesse texto bíblico: não vos entremetais com eles, porque não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Quanto que tem a planta de um pé?
35 centímetros, 40 centímetros, o Senhor está dizendo, a terra de Esaú é a terra de Esaú, ele é teu irmão, nem a planta de um pé, nem 40 centímetros da terra dele eu vou dar para vocês, pois eu já dei para Esaú essa terra por possessão, a montanha de Seir. Eu creio que ficou bem claro a minha explicação. Mais para frente você vai entender mais detalhes a respeito do que o Senhor fala nesse momento que eles têm que cruzar por dentro do território de Esaú. O segundo povo, eu falei de Esaú como o primeiro, e os filhos de Ló é o segundo e o último, não vamos falar de mais ninguém. Nos versículos, agora no versículo 9 e no versículo 19 do mesmo livro de Deuteronômio, olha que linda essa palavra, essa orientação de Deus para Israel. Deus não é injusto, ele deu a terra para os filhos de Ló. Quem eram os filhos de Ló? Os filhos de Ló eram sobrinho de Abraão. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Esaú e Jacó. Portanto, fazem parte do mesmo povo ou de uma mesma parentela. A gente não sabe a continuação da história dos filhos de Ló, mas aqui em Deuteronômio 2 nós vamos encontrar alguns detalhes interessantes, o que Deus fez com a descendência dos filhos de Ló. Em 2 versículos precisamente de Deuteronômio 2:9 e 2:19. Eu vou ler primeiro 2:9. Então o Senhor me disse para Moisés, e Moisés falou para o povo de Israel, não molestes Moabe e não contendas com ele em peleja. Mais ou menos parecido com o que ele disse para os filhos de Esaú. Não entremetais, aqui ele está dizendo, não moleste Moabe e não contendas com ele em peleja. Porque não te darei a possessão da sua terra. É a mesma coisa que Deus disse para os filhos de Esaú. O que é de Esaú, é de Esaú. Eu não vou te dar nem 40 centímetros da terra deles. Agora Deus está dizendo de novo. Então o Senhor me disse, não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Pois dei o nome de Ar em possessão aos filhos de Ló. Esse nome é pouco conhecido na Bíblia, mas a terra se chamava Ar, que Deus deu em possessão aos filhos de Ló. Isso diz o versículo 9 do capítulo 2 de Deuteronômio. Agora o 2:19 diz, e chegarás de fronte dos filhos de Amon. Lembra que Ló teve 2 filhos, Moabe e Amon, e chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas. Não vai criar contenda, intriga, peleja, disputa, não vai fazer isso, porque da terra dos filhos de Amon eu não vou te dar por possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Em resumo, Deus fala nesses 3 versículos que acabo de mencionar para Israel, para Moisés, fale para o povo não mexer com esses dois povos que conquistaram primeiro do que vocês, que foram na frente de vocês, que se estabeleceram primeiro nesses lugares aqui. Não vou dar um palmo de terra, não vou dar uma planta do pé, não faça nada, não acuse eles, não provoque eles, não se entremeta com eles, não faça peleja com eles, porque essa é a possessão deles. Em honra e em bênção Esaú, e em honra e em bênção aos filhos de Ló. Aos filhos de Esaú, descendência de Esaú, e aos descendentes de Ló. Não se meta com eles. Olha só como Deus é fantástico. Deus não se esquece da promessa que ele fez, Deus não se esquece do território que ele deu para uma pessoa, de uma bênção que Deus deu para uma pessoa, ele não vai dar para a outra pessoa a mesma bênção.
ele já deu, ponto final. Então fique tranquilo que a bênção que é tua, é tua. Deus não vai tomar de volta. Deus não toma nem de volta os dons do Espírito. Os dons são irrevocáveis, ou seja, você não, se você faz mau uso ou não usa, Deus vai deixar sobre a tua responsabilidade, Ele não vai tomar de volta. Mesmo que você se desvie, depois quando você se reconciliar novamente com o Senhor, você vai reativar esses dons e vai reativar a salvação e vai começar a fluir novamente a graça do Senhor na tua vida. O bom é fazer uso dos dons do Espírito, o bom é nunca se apartar dos caminhos do Senhor. Agora eu quero assim que você veja a diferença entre os filhos de Esaú, os filhos de Ló e o povo de Israel. Vamos chamar de dos três povos. E eu vou fazer em maneira de pergunta para ficar bem claro. Esaú e Ló tinha a nuvem guiando eles? Não tinha. Esaú e Ló, os filhos deles, tinha a coluna de fogo iluminando eles? Não tinha. Os filhos de Esaú, os filhos de Jacó, tinha a presença do anjo com eles? Não tinha. Os filhos de Esaú, os filhos de Jacó, passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, não tiveram o Mar Vermelho aberto. Os filhos de Esaú, os filhos de Ló, receberam alimentos do Senhor, como maná, codornizes e água no deserto? Não receberam. Impressionante isso. Israel tinha todos esses privilégios de ter a nuvem, de ter a coluna de fogo, de ter passado pelo meio do mar e saído ileso do outro lado, de o Senhor fazer sombra durante o dia, o Senhor fazer luz durante a noite. Não houve enfermo entre eles durante 40 anos. Os seus sapatos não se gastaram, as suas roupas não se gastaram durante 40 anos. Tudo isso Deus deu para Israel como benefício, agregado aí a sua fé, ao seu culto, a sua adoração, ao seu tabernáculo, as suas jornadas, as suas caminhadas foram repletas de manifestações sobrenaturais durante os 40 anos. Mas o que foi que aconteceu que Israel demorou em conquistar a sua bênção? Eu vou te dizer o que foi. Havia muita gente murmuradora entre o povo de Israel, e Deus disse: toda essa gente que está murmurando, ela vai perecer no deserto, ela não vai entrar na terra prometida. E foi assim, foram sendo destruídos, aniquilados, dizimados, foram se perdendo, morrendo, se acabando no meio do deserto, no meio do caminho, e entra uma nova geração apenas na terra da conquista, na terra de Canaã, que Deus havia prometido para eles. Aqui no livro de Deuteronômio, onde eu estou fazendo uso, no capítulo 2, que é o capítulo que eu incentivei você a ler, no versículo 14, você vai encontrar que Israel ficou 38 anos dando voltas e voltas em volta da montanha de Seir, e a montanha já estava ocupada pelo seu irmão Esaú. Aquele homem do tanque de Betesda que nós lemos no início dessa mensagem estava 38 anos detido sem que alguém lhe metesse dentro da água. Aqueles 38 anos do paralítico ali no tanque de Betesda representa a história de Israel, os seus 38 anos no deserto, rodando e indo sempre no mesmo lugar, voltando no mesmo lugar, avançando e retrocedendo, avançando e retrocedendo, andando em círculo, visitando aqui e saindo, voltando aqui de novo e saindo. Essa foi a história do povo de Israel, 38 anos. Pode existir nos nossos dias
em muitos lugares pessoas que estão há 38 anos paralítico, e não é físico, mas é espiritual. Ele não avança, ele não conquista, ele vai quase recebendo e volta para trás e começa tudo de novo, e todo um processo de espera, um processo de busca. Quando está quase chegando, ele dá uma deslizada, um declínio e volta a tropeçar, e nunca chega à conquista rapidamente, uma conquista redonda, verdadeira, completa. Tem muita gente assim que sempre está esperando que o anjo mova as águas e esperando que alguém tome pela mão. Olha o que Pedro e João fizeram com aquele paralítico da Porta Formosa. O paralítico era colocado ali todos os dias para pedir dinheiro. Alguém tinha que levar esse paralítico ali, né? Quem sabe não estava muito bem vestido, porque era assim a condição daqueles mendigos que estavam nesses lugares públicos para pedir um dinheiro, pedir uma ajuda. E Pedro e João, ainda bem que não deram dinheiro, mas disseram: essa situação tua vai terminar agora, levanta-se daí, não se agarre em mim, levante-se em nome do Senhor e anda. E ele se levantou, se firmou nos seus pés e não foi para casa. Ele entrou no templo agora saltando e glorificando ao Senhor. Eu vejo assim que tem muita gente dependendo de que outros orem por ela. Eu estava participando de um tempo atrás de alguns grupos de oração que todos os dias aquelas pessoas estavam pedindo oração e nunca termina de pedir oração. Está bom isso? Não está bom, não é correto que constantemente você crie um hábito de pedir oração. Não, você tem que orar por sua própria conta e dizer: chega, eu vou conquistar a minha bênção, eu vou conquistar a minha vitória, eu não vou ficar dependendo de terceiros que me carregue, que me sustente, que me firme com as mãos. Não, você tem que ter autonomia, você tem que ter firmeza nos teus pés, você tem que caminhar em nome de Jesus. Você tem que deixar essa paralisia espiritual, você tem que deixar essa vida conformista, melhor dizendo, e avançar. Tem terra para conquistar, tem bênção para conquistar. Não seja um mendigo espiritual que sempre está precisando que alguém ore por você. É claro que sempre vai ter alguém que ore, mas é bom que você cresça, é bom que você esteja firme, é bom que você avance, é bom que você diga: agora já estou forte, agora já estou sadio, agora já conquistei a minha bênção, eu não vou parar por aqui, eu não quero essa vida medíocre, eu não quero ficar aqui estacionado na beira do púlpito, na beira da piscina, na beira do tanque, na sombra de alguém que está em pé, na sombra de alguém que já triunfou. Não, vamos todos triunfar, vamos todos avançar, vamos abandonar esse tanque, vamos abandonar a beira desse púlpito, vamos abandonar essa vida que você tem de estar acostumado, de depender da oração do terceiro, de outras pessoas. Você sempre pede oração. Chegou o momento de você dizer: eu agora cresci, eu agora entendo, eu agora sei, eu não quero ser um paralítico que caminhe, mas que dependa da ajuda do outro. Eu quero ser independente, eu quero crescer, eu quero fazer como o povo de Esaú e o povo de Ló, que conquistaram primeiro que Israel a sua terra. Israel ficou dando voltas 38 anos. Olha só que interessante o versículo de Deuteronômio 2, 1 e 3. É o texto que eu estou ocupando nessa live. Deuteronômio 2, 1, 2 e 3. Olha só como Deus fala: depois viramo-nos e seguimos para o deserto,
caminho do Mar Vermelho, ou seja, eles estão voltando para trás. Como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Seria bom você visualizar um mapa, para você ver onde está a montanha, onde está o mar e onde eles ficaram rodeando. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. A montanha já tinha dono, a montanha já tinha gente conquistada ali, que era agora os filhos de Esaú, era aquela vitrine. Nossa, eles estão no monte, eles já conquistaram. Todo dia Israel olhava para essa vitrine dos vencedores, mas nós vamos continuar dando volta. E todo dia olhava para aquela montanha, Esaú já está estabelecido. É ruim olhar para a vitrine dos vencedores e você não ainda está na vitrine, você ainda não conquistou. É muito chato você só ouvir. Ontem eu vi uma pessoa, um rapaz falando que ele está ganhando 21 mil reais por dia vendendo produtos, infoprodutos na internet. Ele fala ali de 770, 800 mil por mês. É o seu salário que ele está recebendo. Só que ele não vai ensinar para ninguém. Então a gente, eu não conquistei nem 1.000, nem 2.000. Eu trabalho por 1.500, por 2.000, por 3.000. Tem gente que trabalha por 1.500, tem gente que trabalha por 2, tem gente que trabalha por 3. Aí olha essa vitrine, o rapaz ali dizendo, eu ganho 700, 800 mil. Tem gente ganhando 1 milhão por mês. Aí você olha aquilo ali, ele já está no auge, ele já entrou, ele já conquistou, e nós ainda estamos aqui analisando, dando volta, como crescer. Eu falo de mim mesmo. Eu comecei esse canal, comecei essas lives, parece que essa é a live número 47. O que eu mais pretendo fazer? Pretendo fazer outros vídeos, pretendo fazer uns vídeos curtos, uns vídeos de atualidade, porque quero crescer como canal. E o segredo de crescer é que você que me ouve, ir lá no meu canal e clicar lá, e se inscrever no canal e ativar aquele bendito sininho. Todos pedem, todas as pessoas que fazem vídeo, eles pedem isso. Clica ali no canal, dê o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações que o YouTube vai mandar. Então eu estou recém começando, eu estou querendo entrar também como Esaú na montanha de Seir e dizer agora já tenho um número suficiente de inscritos, agora já estou pregando para uma quantidade enorme de pessoas. Ainda que eu já preguei para públicos grandes em muitas capitais. Eu estava fazendo uma conta ontem, das 27 capitais, 17 delas eu já preguei e 10 ainda eu não preguei, mas quem sabe Deus algum dia me levará para essas 10 capitais que faltam para mim dizer eu já preguei em todas as capitais do Brasil. Ainda falta 10, falta muita coisa ainda, mas a tendência é subir, a tendência é crescer. Alguém disse, você está se promovendo? De certa maneira estamos nos promovendo, sim, porque estamos dando a conhecer que existe esse canal, que existe nessa quarta-feira uma live às 21 horas que está incentivando a igreja a mudar de marcha. Por isso, quando eu vejo quarta, eu estou dizendo, vamos mudar de marcha, vamos mudar para uma marcha mais rápida, que é a quinta, certo? Espiritualmente falando. Por isso, essa mensagem incentivando você a não ficar ali detido, parado, mas avançar e conquistar e ter grandes bênçãos para contar. Olha só, Deuteronômio 2, 1 a 3. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos
38 anos rodeamos a montanha de Seir. Você sabia disso? Então o Senhor me falou dizendo, dois pontos, entre aspas, ou abre aspas, como é comum dizer agora, tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, fecha aspas. Aonde que está esse texto que você não tinha lido? Deuteronômio 2:3. Tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Deus falou isso. Mas por que Deus deixou esse povo ficar? Deus fez assim, vocês vão ficar rodeando, olhando para a vitrine, né? Quando você vai no supermercado, num shopping center, no mercado também tem, alguns mercados, aqueles produtos mais brilhantes, aqueles produtos mais novos, aqueles produtos de lançamento, eles estão assim na frente, na entrada, principalmente no shopping. Os melhores produtos têm uma mostra na vitrine. Você olha para a vitrine do shopping, da loja, e diz, aqui tem produto que eu estou buscando. Produtos bonitos, produtos maravilhosos, sempre estão na vitrine. Você não gostaria de estar nesse lugar da vitrine? Para você estar no lugar da vitrine, você tem que conquistar primeiro. Você tem que deixar de parar de dar voltas. Eu vou ler já a terceira vez. Deuteronômio 2:1-3. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, para o caminho do deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor nos dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. 38 anos rodeando aquela montanha chamada Seir. Então o Senhor me falou dizendo, é sério, tende já rodeado bastante essa montanha, virai para o norte. Olha, uma vez Jesus chega na praia, os discípulos ali tinham trabalhado a noite toda, eles eram espertos, especialistas em pesca, mas Deus tinha escondido os peixes, e Jesus chega de manhã, já havia ressuscitado, e pergunta para eles se eles tinham alguma coisa que comer. E ele responde, mestre, passamos a noite toda trabalhando e não pegamos nada. E Jesus dá a seguinte ordem, então agora lance a rede para o lado contrário, para o lado direito. E a rede foi lançada, eles disseram, em teu nome vamos lançar a rede, e foi pego 153 grandes peixes. Quase se rompia a rede e depois quase que vinha afundando aquela pequena embarcação, porque foi ordenado por Jesus a lançar a rede, e os 153 peixes estavam tudo juntinho ali esperando para ser pescado. Aonde será que está esses 153 peixes para você? Aonde será que está essa bênção tudo juntinho ali? É só dar uma redada em cima. Será que não é hora de você lançar para o lado direito? Será que não é hora de você ouvir o que você está ouvindo nessa noite? Vira para o norte. Vira para o norte. Tem muita gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu já vi pessoas que são católicos falar isso. Eu nasci na igreja católica e vou morrer na igreja católica. Tem evangélicos que falam assim também. Eu nasci na igreja evangélica, vamos colocar a igreja mais conhecida. Eu nasci na Assembleia, eu vou ficar na Assembleia e eu vou morrer na Assembleia. E se a Assembleia morrer, você vai morrer junto com ela? Não, você tem que estar livre para virar para o norte e dizer, eu vou buscar o meu norte. Eu vou buscar o meu lugar. Eu vou buscar o meu ministério. Certo? Porque se você fica rodeando, tem muitos obreiros, e eu fui um deles, fiquei rodeando, e esperando a oportunidade. Vem pastor e sai pastor. Vem ano e passa o ano. Vem promessa e termina a promessa. Vem oportunidade e de repente não tem mais oportunidade. E o Brasil todo
é de quem? O Brasil é todo é seu. O púlpito na net aqui, acaso tem 4 paredes? O meu estúdio aqui, o meu escritório tem, mas a internet não tem parede. Hoje estou lutando com poucas pessoas que tenho adicionado nas minhas redes sociais, mas logo, para a glória do Senhor, esse ministério vai crescer e nós vamos estar na vitrine também. Nós vamos ser modelo para muita gente. Nós vamos ser modelo para muitos pregadores. Eu quero incentivar você que é pregador e está parado. Aqui no Paraná voltou novamente a restrição aos templos evangélicos. Então, a internet está aberta 24 horas por dia. Tenta, faz às 8, faz às 9, eu faço às 9. Dá vontade de repente fazer outra live às 11, ou quem sabe meia-noite, ou quem sabe de madrugada, porque gente tem de sobra para todo mundo. Gente está cheio nas redes sociais. Quando eu vou compartilhar ali no Facebook para 50 pessoas, que é o máximo que eu posso compartilhar por dia, eu compartilho para aqueles que têm a bolinha verde ali, que estão online, para ver, dizendo, estou oferecendo algo bom, que é uma pregação para você conquistar, como essa de hoje, para você se despertar, para você sair do tanque de Betesda e receber logo a tua cura. Então o povo de Israel ficou 38 anos. Quantos meses será? Eu vou fazer aqui a conta. Abri minha calculadora, 38 vezes 12, Senhor Jesus, 4, 5, 6, 456 meses, 456 meses, olhando para a vitrine, mas murmurando. Tinha nuvem, tinha anjo, tinha coluna de fogo, tinha codorniz, tinha água que saía da rocha, tinha milagre que os pés não inchavam, que a roupa não envelhecia. Isso tinha Israel, mas dando volta, até ser aniquilado aquela geração de murmuradores. Meu Deus, que a nossa história não seja essa. Que a nossa história seja diferente. Eu não vou ficar aqui 38 anos pregando. Não, eu vou avançando. Aqueles que me acompanharam nas primeiras lives, se quiserem continuar me acompanhando, bem-vindo, vamos avançando. E se você parar, eu vou continuar avançando. Eu vou lutar aqui, eu vou melhorando cada dia. Já tenho tripé aqui para colocar no meu celular. Essa semana, proximamente, os próximos 15 dias, quero melhorar a iluminação dos meus vídeos. Estou gravando apenas com a luz que vem do teto. Vou criar 2 iluminárias, para uma iluminar do lado direito, a outra do lado esquerdo, para melhorar a qualidade dos vídeos. Eu vou continuar crescendo. Se esse celular não alcançar mais maior resolução, vamos providenciar outro meio, uma webcam, de alguma maneira, para ir melhorando a resolução do vídeo. Vamos ir crescendo, vamos ir conquistando, e é Deus que dará o crescimento, é Deus que dará o crescimento. Então, quando Israel agora está de frente com o território do seu irmão, estou chamando de Esaú, mas ele tem outro nome, é Edom. Edom é o mesmo Esaú. Israel conta da sua autocomiseração. Olha só como é uma autocomiseração. Israel envia mensageiros ao rei de Edom, ao seu irmão, ao povo de Esaú. Isso vai falar Números 20, o versículo 14 e 16. É a mesma história, só que está agora registrado em Números. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Edom era o seu irmão, o irmão de Israel, a dizer assim, 2 pontos. Assim diz o teu irmão Israel, que foi mudado de Jacó para Israel. Olha só como ele conta uma historinha para o Edom ficar com pena dele.
bem sabes todo o trabalho que nós tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, 430 anos, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e os nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou da terra do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins do teu país. Isso aqui é autocomiseração, ou seja, tenha pena de mim, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. Você vai encontrar isso em todos os ambientes, em todos os ministérios, em todas as igrejas. Eu, como pastor, ouço direto isso. Olha, é o seguinte, eu me mudei de uma cidade para aqui, eu perdi o meu emprego, eu estou com problemas no meu casamento, eu estou com problemas nos meus filhos, tu sabe, né, que eu trabalho, levanto de madrugada. Ele conta uma história assim cheia de detalhes, cheia de dificuldades, cheia de para causar em você uma pena, para que você tenha pena, como Israel fez. Tenha pena de nós, tenha pena de nós. Nós ficamos muitos anos no Egito. E se você, eu fiquei muitos anos na droga, é a mesma coisa. Fiquei muitos anos nas drogas. Então ainda tenho esse jeitão de pessoa que saiu das drogas. Aí você está como que fazendo da salvação uma coisa fraca. Aos poucos o Senhor está me modelando, não existe isso. A salvação é poderosa. A salvação é instantânea. A salvação é grande, é maravilhosa. Se você está servindo ao Senhor, mas está com essa autocomiseração, por favor, tenha pena de mim. Eu tenho só 2 anos de crente. Ou, por favor, tenha pena de mim que eu estou 38 anos dando volta nesse mesmo tema. Eu estou lidando com essa depressão faz 38 anos. Eu estou lutando com esse pânico 38 anos porque os médicos falaram que isso é crônico, isso é para o resto da vida, isso é uma síndrome. Aí você se conformou com a síndrome, se conformou com esse pânico, se conformou com esse medo e diz, então tá, eu sou assim mesmo, eu sou crônico, eu vou ficar assim, agora dependente de soníferos, dependente de calmante, dependente de psiquiatra e dependente de psicólogo, e dependente do postinho, e dependente da Secretaria de Saúde, e dependente da prefeitura, e dependente do governo, e dependente do médico, e dependente das injeções. Você pode dizer, Senhor, eu não vou fazer igual que esse paralítico e ficar tantos anos ali esperando um milagre. Então o Deus que você serve não faz milagre? Claro que faz. Ele pode fazer agora, daqui 10, 15 minutos, a tua história pode mudar, se você quiser. Mas você não pode ficar assim, andando como um paralítico, pensando como paralítico, mentalidade de paralítico. Não, eu estou acostumado aqui, essa roupa cheira a paralítico, essa cama que eu tenho é de paralítico, essa identidade que eu tenho é de paralítico, esse jeito que eu caminho é jeito de paralítico. O Senhor pode te libertar hoje, e aí você vai caminhar diferente. Você vai falar diferente. O problema está na mente. Você não pode ter mente de paralítico, mente de coxo. Você tem que ter mente de servo, mente de conquistador e dizer, não deu certo aqui, mudo para lá e vou conquistar de novo. E se você tiver que começar tudo do zero de novo, comece. Deus te dará força, Deus te dará o ânimo.
Você não tem um ministério, um púlpito com cadeiras e poltronas para você, com microfone, chure para você pregar? Pregue como eu. Aqui não tem microfone, aqui é só o timbre da minha voz e o microfone do celular. Nem microfone eu adquiri ainda, mas não significa que eu só vou pregar se eu tiver microfone. Eu agradeço a Deus pelo timbre de voz forte que o Senhor me deu. Então, saia dessa letargia, saia desse conformismo e diz, não, eu vou conquistar. Esaú já conquistou, está lá na montanha de Seir, dominou o território é dele, e o Senhor está dizendo, Israel, não se meta com ele, eu não vou te dar um pé, num pedacinho, nem meio metro, nada. Olha só, Israel teve que pedir permissão ao seu irmão para cruzar pelo seu território. Isso vai dizer Números 20:17. Deixa-nos passar pela tua terra. Olha só, não faremos pelo campo nem pelas vinhas. Também não tem como, né, Moisés? Passar por cima do campo do outro, passar pelo meio da vinha e comer as uvas se tivesse uva madura. Não tem como fazer isso. Nem beberemos a água dos poços. Imagina quantos milhões estava com Moisés. Se eles tomam a água do seu irmão, eles acabam com o poço. Eles acabam com a vinha. O povo vinha com fome no deserto. Ia ser igual que um povo de gafanhoto. Comeria todas as romã, comeria toda, as frutas ali, a uva, beberia toda a água do arroio, ou da fonte, ou do oásis. E Deus disse assim, tu não vai fazer nada disso. Ele pede autorização, deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nós não vamos pisar onde você semeia, nem faremos pela vinha, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Ou seja, se era uma estrada real, todo mundo tinha direito de passar. Não vamos nos desviar para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Olha, aquele território ali era um país já formado, estabelecido, dado por Deus. Sem anjos, sem nuvens, sem coluna de fogo, sem cruzar pelo Mar Vermelho, sem ser tirado do Egito com mão forte. Já era um país primeiro que Israel. Nós não vamos passar pelo teu campo, não vamos passar pela tua vinha. Olha só o que Deus vai recomendar para Israel. Olha só os detalhes da viagem. Como deveria Israel se comportar. Agora volto para o Deuteronômio 2. Esses dois capítulos tu devia ler. O 20 de Números e o 2 de Deuteronômio. Você vai encontrar essa história inteira. Versículo 4. Deus fala assim para Moisés. Ordena ao povo dizendo. Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porquanto guardai-vos bem. Vocês vão passar pelo extremo, só pelo extremo do terreno, do país, da nação. Eles vão ter medo de vocês, porque eles sabem o que eu já fiz de sepultar o exército de Faraó debaixo das águas do Mar Vermelho. Como eu fiz esse milagre, eles estão sabendo. Eles vão ter medo de vocês, mas vocês vão passar assim quietinho, sem muita arrogância. Cuidado, vocês vão passar pelos limites, eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Versículo 5, não vos entremetais com eles, não se mete com eles, não vão fazer assim como alguém faz, tá? Não vão fazer assim como alguém faz, não faça isso, tá? Não faça isso, não faça isso. Não faça esse gesto para eles, não se entremetais com eles, porque não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé. Desse tamanhinho eu não vou dar, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Você está entendendo, Israel? Você está entendendo, Israel? Sim, estou entendendo. Terceiro detalhe. Pague tudo que ocupar deles.
Comprareis dele por dinheiro a comida que comais, também a água que bebais comprareis por dinheiro. Vocês são irmãos, são. Vocês nasceram ali de um mesmo pai e de uma mesma mãe, sim. Vocês se criaram junto quando jovens e adolescentes, sim. Mas vocês fizeram um rolo ali e um roubou o direito do outro, sim. Um teve que fugir, sim. Mas eu vou abençoar os dois. Eu vou abençoar o que fugiu, Jacó, de fato Deus abençoou, mudou o nome dele para Israel, mas Deus abençoou Esaú também, que ficou em casa e Deus deu para ele esse território, essa montanha. Agora você vai passar pelo território dele, você já pediu autorização, você vai, se comer alguma coisa, você vai pagar. Você vai pagar. Não é a casa da sogra que você vai chegar, meu irmão, eu como, eu tiro da panela, eu tiro da geladeira, eu abro a Coca-Cola, eu como assim de colher doce de leite. Não. Tudo que você comer enquanto estiver cruzando pelo território do teu irmão, você vai pagar. E se você tomar água, você vai pagar a água também. Olha que Deus caprichoso. Olha que Deus maravilhoso. Eles estavam acostumados a tomar água de graça, água que saía da rocha. Imagina, água que dava para alimentar, 3 milhões de pessoas e todos os animais que caminhavam. A água saía abundantemente da rocha, água cristalina, água mineral, gratuitamente. Eles estavam acostumados a tomar essa água mineral que saía da rocha, agora vai passar pelo território do irmão dele. Agora Esaú não está tomando água mineral da rocha, Esaú está tomando água do poço. Talvez é um pouco saloba, um pouco escura, mas mesmo assim, você quer tomar essa água, você vai ter que pagar essa água e eles vão cobrar. E você vai pagar o que você comer, e você vai pagar o que você beber, porque esse povo também tem a bênção que eu dei para eles. E o último detalhe, pare de reclamar. Esse eu estou dizendo para ti. Deus falou para Israel assim, capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus, falando para Israel, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esaú sabe que você anda por esse grande deserto. Estes 40 anos, 38 anos, dando volta no mesmo lugar, ao redor da montanha de Seir, e mais 2 anos entre saída e chegada, deu 40 anos. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E ele, Esaú, teu irmão, sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Isso aqui você tinha que pegar uma caneta vermelha, ou essas canetas que eu tenho aqui para destacar, tá? E destacar ali na tua Bíblia, Deuteronômio 2:7. Faça isso. Faça isso e tome essa promessa para você, tome essa palavra para você. E o Senhor diz assim, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. É ou não é? Faltou comida? Não. Faltou trabalho? Não. Faltou saúde? Não. Faltou oxigênio para ti alguma vez? Não. Faltou o vento? Não. Faltou a chuva? Não. A tua mão ficou entrevada, enrijecida, endurecida, seca? Não. Você tem movimento nos dedos? Tem. Você tem como falar? Tem. Você tem como ouvir? Tem. Você tem como ver? Tem. Tudo isso Deus te deu. Tudo isso Deus te deu. Então pare de reclamar. Esaú sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Eu quero glorificar a Deus
e finalizar essa mensagem assim. Eu tenho 51 anos de vida. Eu estava fazendo uma conta, eu vivo do ministério desde 17 anos, ou seja, faz 33 anos atrás, quando fui para o seminário, eu tinha essa fé, essa coragem e esse amor pela obra do Senhor. E eu posso te dizer que fiquei 21 anos em missão e continuo com a mesma fé e continuo com o mesmo amor. Amo as minhas Bíblias, amo essa palavra, não troco essa palavra por nada. Não há coisa melhor no mundo que essa palavra. Não há coisa mais maravilhosa que o Senhor fez comigo em fazer eu ser um pastor, em fazer eu ser um conhecedor da palavra. Se você gostou dessa mensagem, se Deus falou contigo através dessa mensagem, você agora deve demonstrar gratidão ao Senhor. Alguém está fazendo esse púlpito na net. Eu estou fazendo esse púlpito na net para que você seja abençoado. Eu tenho hora que eu dou umas repreensão aqui, tem hora que eu puxo a orelha também, mas a minha intenção é te abençoar. Então o mínimo que você podia fazer é curtir. Outra coisa que você podia fazer com essa mensagem é não só você ser abençoado e deixar ela passar. Não, você tem 3 dias agora, até amanhã eu não faço, na sexta faço de novo. Você tem hoje, à noite e amanhã, e ainda sexta-feira o dia todo até as 9 para compartilhar essa mensagem. Você podia me ajudar. Como assim, pastor? Se inscrevendo no meu canal. Teve uma pessoa essa semana que não sabia como acessar ali, e eu ajudei, e ela depois me manda uma mensagem: pastor, muito obrigado, essa mensagem foi para mim. Eu sei que essa mensagem é para você, eu sei que essa mensagem é para muita gente. Vamos mudar de situação, vamos mudar de pensamento, vamos sair dessa rotina de rodear, vamos crescer, vamos avançar outros horizontes. O Senhor mandou Moisés dizer: agora vai para o norte, para de dar volta, pare de reclamar. O Senhor tem estado contigo. Eu posso dizer, eu, pastor Teófilo Carpli, o Senhor tem estado comigo. Eu já era para estar morto, o Senhor me deu vida. Eu era para estar destruído, o Senhor restaurou a minha vida várias vezes. O Senhor foi grande em misericórdia para comigo, e o Senhor pode ser grande em misericórdia para contigo. Já estamos criando esse ambiente para começar a orar por você. A minha oração é para que você levante nessa noite e não espere mais favor de pastor, favor de púlpito, favor de ministério, favor de convenção. Eu nasci na Assembleia de Deus, mas eu sei que com 50 anos a convenção da Assembleia de Deus ela já não recebe mais pastor. Eu dei a minha vida para Jesus em missões e agora voltei para minha terra, e a convenção ela já disse: você está muito velho para ser recebido na convenção e tem outras pessoas na tua frente. Não importa, eu não tenho convenção, mas eu tenho o Deus dos deuses, o Deus de Israel. Ah, então você é rebelde? Não, Senhor. Ah, então você é um frustrado? Não, Senhor. Ah, então você não tem onde pregar, por isso está pregando na net? Não, é por causa da pandemia que eu não estou nos púlpitos, mas eu estou muito feliz com esse púlpito que eu tenho aqui na net, porque eu tenho um povo agradecido que me manda de vez em quando uma mensagem dizendo: aquela palavra foi para mim, e eu tenho certeza que essa palavra foi para ti. Eu já estou me alargando um pouquinho mais aqui, já é 1h05 que eu estou pregando. Essa mensagem está gostosa demais, por isso eu estou ainda aqui com a minha Bíblia no meu peito, no meu coração, porque eu quero orar por você. Mas eu quero que Deus faça uma revolução aí na tua casa, na tua vida. Você vai parar de pedir, você vai parar de esperar, porque se você já está 10 anos, o teu coração está muito fraco, você não vai sobreviver a essa situação de espera. Não espere pelo homem. O homem vai fazer isso. O homem fez isso comigo. Eu escrevi para grandes pastores no Brasil, me colocando à disposição do ministério deles. Eles nem responderam. Mas com Deus é diferente.
Deus não precisa você mandar carta para Ele ficar esperando. Deus te responde na hora. Deus te levanta na hora. E Deus me levantou. E ainda o meu nome vai ser conhecido nacionalmente aqui no Brasil, através do YouTube, através da plataforma do Facebook, porque Deus faz isso agora, neste momento de pandemia, quando o número está aumentando de mortos. Nós estamos aqui com vida e com saúde para te fortalecer, para te animar. Vamos orar junto? A música que eu tenho aqui era de 1 hora e 5 minutos, ela terminou. Eu vou colocar de novo para nós orar. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo, vou aumentar um pouquinho o volume. Esse violão tocando aqui, muito bonito. Meu Deus amado, eu entro na Tua presença. Foi uma mensagem desafiadora, Senhor. Pai Santo, tem muita gente detida, 38 anos, numa mesma situação, dizendo que agora não tem mais como mudar, e tem sim, Senhor. A Tua palavra ordena nós lançarmos a rede para o lado direito, a Tua palavra ordenou Moisés ir para o lado norte e deixar de estar rodeando, olhando aquela vitrine, Senhor. Quantas vezes já olhei para os canais de televisão, quantas vezes já olhei para pregadores que estão há muito tempo e têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores, Senhor. Tu vai permitir isso para mim também, porque não estamos falando qualquer coisa, estamos falando a palavra é verdade, a palavra transforma, Senhor. Esse paralítico, esse pedinte que está mendigando uma oportunidade, seja levantado agora em nome de Jesus. Esse obreiro que está com medo da situação, seja levantado agora em nome de Jesus. Esse casal agora que deixou de sonhar, deixou de conquistar, seja levantado agora em nome de Jesus. Você não vai se escorar em nenhum ministério, você não vai ficar na sombra de nenhum ministério. Deus te dará para você o teu próprio ministério. Comece a pregar hoje, comece a profetizar hoje, comece a cantar hoje. Cante o hino da vitória. Abandone essa capa de pedinte, abandone essa situação de paralisia e levanta-te em nome do Senhor e cresça agora em nome do Senhor, em nome de Jesus. Levante agora dessa crise, desse síndrome de pânico. Levante agora desse pânico que você está, dessa depressão que você está. Levante-se agora. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Levante-se agora. Levante-se agora. Se você está sentado, deitado, faça um exercício agora. Literalmente se levante. Se levante da tua cadeira, se levante do teu sofá, se levante da tua cama agora. Em nome de Jesus, levante a tua mão para o céu e diz: eu vencerei, eu vou triunfar. Essa foi a última noite, a vitória chegou. Eu não vou ficar rodeando mais essa montanha. Eu serei também objeto da vitrine. Eu também estarei no cume. Também estarei no topo. Eu estarei também em cima. Eu vou fazer como Deus fez com Esaú e os filhos de Jacó. Eu vou estar na minha terra e ninguém vai tomar a minha bênção. Eu oro, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua audiência e termino pedindo os 3C de curtir, de comentar e de compartilhar. Não temos muito esse hábito de fazer isso, mas se essa palavra foi bênção na tua vida, então em gratidão a Deus por essa palavra você vai fazer uma dessas 3 coisas: curtir, comentar e compartilhar. E a sexta-feira estaremos aqui com novidade na sexta cheia de missões para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.